Estamos de volta no Conexão Popular, hoje recebendo o professor Edson Trajano no nosso bate-papo sobre a economia. Professor, o governo tem ultimamente atrelado as discussões, né, do rumo financeiro do país à reforma da Previdência. Eles são categóricos, falam que se não houver reforma da Previdência, é impossível o país crescer. A Previdência é esse grande lastro que está fundando o país ou só ela não vai resolver a situação econômica? Não, a reforma da Previdência é importante para todos os países do mundo, inclusive para o Brasil, numa transição demográfica. Mas nós precisamos analisar qual reforma da Previdência. Eu sou muito crítico da que foi apresentada ao Congresso Nacional. Então, hoje no Brasil, nós temos um processo de transição demográfica, hoje não, nas últimas 3 décadas, mas está mais acentuado agora, que é o quê? Um aumento da população com mais idade e uma redução da população jovem. E esse é um desafio para ser enfrentado na Previdência. Só que o problema, como resolver essa questão? O desafio está diretamente ligado ao setor público. Por exemplo, eu defendo no setor público, eu sou funcionário público, eu sei que isso poderia me prejudicar, mas pensando no coletivo, é uma alternativa para ser enfrentada, é fazer a aposentadoria pelas médias. Ou seja, eu entrei como professor da Universidade de Taubaté trabalhando com 2 horas aulas semanais. E a partir de um determinado momento eu passei a ter 40 horas por semana e tenho 40 horas até hoje. Vai que daqui uns dias eu não tenha mais 40 horas por semana. Minha contribuição, então, ela foi variando ao longo do período. Hoje, por exemplo, eu sou diretor de um departamento, mas não fui diretor o tempo todo que eu trabalhei na universidade. Então, essa variação ela está muito direta aqui. Aqui na Câmara também é a mesma coisa. Tem um sujeito que entra com salário mais baixo e aposenta com salário lá mais em cima, ou seja, vai melhorando ao longo do tempo. Prefeitura, a mesma coisa. Os militares, a mesma coisa. O sujeito entra como tenente e aposenta como major, coronel, lá para frente. Então, o que eu defendo é que você faça uma média salarial para a aposentadoria do setor público. Ou seja, se eu trabalhei 35 anos, qual foi minha média de contribuição durante os 35 anos? E aí eu vou ser aposentado em função dessa média, tanto no setor público civil quanto no setor público militar. Então, se o sujeito quer aposentar como major ou como coronel, então ele faz uma complementação da sua aposentadoria, mas ele não pode aposentar com um posto maior se ele não contribuiu a vida inteira como posto maior. Ele vai dizer, mas militar não é política previdenciária, é política social. Mas o BPC está lá na parada, que é prestação de serviço aos idosos pobres, como política previdenciária. Então, tem que entender que os militares também são políticas previdenciárias que sai dinheiro do fisco nosso, do imposto nosso. Mas aí a gente tem falado sobre a questão da Previdência e do funcionalismo público. Sim. Tem também a questão da Previdência da iniciativa privada. Isso, vamos chegar lá. E como a gente falou no outro bloco, as empresas, vamos dizer assim, do setor financeiro, são as que mais lucram, mas também são as que mais devem. Sim. Isso não seria um meio de equalizar essa conta? Ou seja, eu comecei com o setor público, porque o setor público, nós precisamos equilibrar as contas públicas previdenciárias. Em todos os lugares, desde Taubaté, quanto do estado de São Paulo, quanto do Brasil, nós temos um problema na previdência do setor público, que é mais pesado hoje do que do regime geral da Previdência. Então, essa é uma alternativa que eu tenho pensado aí para o setor público, que ajuda bastante no equilíbrio dessas contas públicas. Tem, de um outro lado, muitas empresas que devem. Só que você vai conseguir receber esse dinheiro dessas empresas, eu acho que tem que apertar mais o fisco, mas eu não consigo receber de todas, porque algumas já foram até falência, já quebraram. Então, dá para receber um dinheiro, mas esse dinheiro seria pontual. Ou seja, eu vou receber uma questão emergencial agora, mas eu não vou ficar recebendo durante ao longo prazo esse dinheiro. E eu preciso resolver também o problema do regime geral, alongando o tempo de aposentadoria. Hoje, por exemplo, eu tenho 50 anos e 30 anos de contribuição. Com a regra atual, daqui 7, 8 anos eu estou aposentado. Mas eu sou novo demais para isso, para a sociedade como um todo. Eu acho que você é um peso, um fardo para a sociedade. Então, se eu quero a aposentadoria, pode alongar mais alguns anos.
talvez mais uns 4, 5 anos, eu não vejo como grande problema hoje no sistema de aposentadoria, desde que o sistema for saudável e seja para todo mundo. Agora, não pode ser para mim, o professor Edson Trajano vai aposentar mais tarde. Tem que ser para todo mundo, civil, militar, todo mundo na parada. Agora, qual é o grande problema da proposta previdenciária? De novo, está o interesse do sistema financeiro aí. É a capitalização. Isso é a pior coisa que tem. Então, nós temos que ver se o Congresso Nacional seja capaz de derrubar essa proposta de capitalização. Porque a aposentadoria de idoso, pelo que eu observei já, o Congresso vai mudar, aposentadoria rural vai mudar também, mas a capitalização é um ponto central aqui. Qual a proposta do governo aqui? Com a capitalização, vamos criar uma poupança. Então, quem está entrando no mercado de trabalho hoje vai fazer uma poupança para receber depois. Não é isso? Quem está entrando tem a possibilidade de fazer essa poupança. No caso, quem está trabalhando hoje está pagando a aposentadoria de quem? De quem já está aposentado, não é isso? Isso. Ou seja, eu estou trabalhando há 30 anos pagando a aposentadoria do meu pai e daqueles que estão aposentados. E quem vai pagar a minha aposentadoria? Eis a questão, que para mim é a regra de transição mais difícil que a regra de transição. Ou seja, essa regra de transição, nós temos um vácuo aí na história. E isso não está explicado. Quem vai pagar a minha? Qual o objetivo da reforma previdenciária? Não é reduzir o déficit público? Por isso que a economia volta a crescer, segundo o ministro, que é importante que isso seja aprovado para reduzir o déficit público. Mas se eu tenho uma transição que vai ser muito mais custosa do que o déficit público atual. Então, hoje, as contas do governo é que a reforma previdenciária vai economizar R$1 trilhão, R$1 trilhão e 200 bilhões de reais. Só que mesmo alongando o meu tempo de aposentadoria, a transição, as contas iniciais feitas, é que vai gerar uma despesa de 9 trilhões. Ou seja, eu não vou resolver o problema das contas públicas com essa proposta de reforma previdenciária. Isso é muito tranquilo, é uma conta matemática simples, qualquer economista sabe fazer isso. E eu tenho certeza que quem está no governo, Paulo Guedes é doutor em economia, ele sabe fazer essa conta. Então tem interesses obscuros que não estão claros na proposta. De novo, quem vai gerir o fundo previdenciário? Os bancos. Então, ou seja, eu estou criando uma poupança que será gerida pelos bancos, que é o fundo previdenciário, essa capitalização, mas o Estado vai ficar de novo com a conta para pagar. Por quê? Se eu vou aposentar daqui a um tempo, mesmo alongando lá 4, 5 anos que seja, e eu só vou ter dinheiro do Estado para cobrir minha aposentadoria, então essa transição está mal explicada. E os congressistas identificaram isso. Então, apresente os números. Sem contar que quem está usando essa previdência e capitalização, né, como o Chile já está revendo isso. Porque tá vendo. O Chile e o Japão já estão revendo essa política. Não está funcionando, né? Não está funcionando porque entraram também numa discussão, e a equipe econômica não explicou muito bem isso, porque no Chile fizeram isso, reduzir a contribuição empresarial. A poupança vai ser feita exclusivamente com o salário do trabalhador. Ou seja, o que está acontecendo então? Eu tenho aqui uma redução da captação de recursos. Se tem a redução de captação de recursos, e a reforma trabalhista já provocou isso, junto com a crise, é claro. Por exemplo, em Taubaté, em 2013, o NUPS faz uma pesquisa de campo, 70% dos trabalhadores da cidade tinha carteira assinada ou era funcionário público. Hoje, a última que fizemos em 2018, nós estamos fazendo uma agora nesse mês, isso caiu para 54%. Ou seja, de 70% de trabalhadores que contribuía para a Previdência, ou geral ou pública municipal, hoje é 54%. Porque apareceu várias outras formas de contratação dos trabalhadores. Por exemplo, o MEI. Um participante do MEI contribui com R$60. Enquanto o outro que trabalha ganhando um salário mínimo, que está lá com carteira assinada, ele vai contribuir com 200. Sem pensar, e isso na área de comunicação é uma área que tem avançado bastante, o número de pessoas jurídicas. Então tem um crescimento de PJ. Ao invés da empresa contratar um trabalhador para pagar a conta previdenciária, contrata uma pessoa jurídica. E aí qual o resultado disso? Reduz a arrecadação da Previdência.
Então, um dos grandes problemas da Previdência é que a reforma trabalhista não deveria ser aprovado antes da reforma previdenciária. Porque isso gerou uma redução de arrecadação previdenciária, consequentemente a conta não fecha. Então, eu não vejo como alternativa para o crescimento econômico a aprovação dessa reforma previdenciária que foi apresentada ao Congresso Nacional. Se a nossa esperança de crescimento econômico está na aprovação dessa proposta, esqueça. Principalmente com a capitalização. Mas a gente está aqui discutindo, pensando mais no... O governo tem que achar essa solução. Mas e pensando para quem está assistindo? Ela não quer ficar sentada esperando para ver o que vai dar. Como ela pode se planejar para aposentar e ter um dinheiro? Ela investe em imóvel, ela faz uma previdência privada? O que ela pode fazer para tentar driblar esse problema que a gente não sabe se vai ser resolvido ou não? Então, Tânia, a previdência privada é sempre uma boa opção. A aplicação financeira para pensar lá no futuro, ótimo. Quem conseguir fazer isso, eu acho que isso é fundamental. Agora, eu não posso, o que nós estamos discutindo da parte do setor público, é colocar, ou seja, o fundo de capitalização nada mais é do que uma previdência privada. Isso já está no mercado. Ela é opcional. Agora, eu não posso substituir essa opcional pela geral. Porque se eu substituir pela geral obrigatória, o que vai acontecer? Quem está pensando em aposentadoria não vai ter dinheiro para pagar a sua. E, de certa forma, é uma intervenção no mercado, né? Sim, é uma intervenção no mercado. O mercado já está funcionando. Eu tenho a previdência privada, isso é ótimo. Mas aí também nós temos que pensar qual é a faixa etária desse trabalhador. Por exemplo, se eu começo uma previdência privada mais novinho, tudo bem. Eu vou fazer uma contribuição menor por um prazo mais longo, vou ter lá um saldo importante lá na frente. Agora, se eu começo já mais no fim de carreira, depois dos 50, que é o meu caso, se eu for começar agora, eu vou ter que contribuir um valor maior para que eu tenha um fundo maior lá para frente. Então, quanto mais cedo você fazer um planejamento financeiro, melhor. Agora, quando nós estamos falando de políticas públicas, eu tenho que pensar no coletivo como um todo. Então, a reforma previdenciária, ao meu ver, tem como grande problema essa capitalização, que não vai resolver o problema do déficit público, que é aquilo que esperamos para que ocorra uma melhora nas contas públicas. E aí o déficit público, para resolver isso, tem que mexer na aposentadoria, sim. Alongar um pouco o tempo de contribuição, eu não tenho dúvida que isso é necessário, e no setor público também melhorar essa relação de pagamento, alongando um pouco mais isso, fazendo, por exemplo, uma contribuição pela média. Isso seria muito interessante para resolver isso. A história das incorporações, que são muito presentes no setor público, tem que ser repensada nesse processo. Então nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Conexão Popular, que hoje está falando sobre economia. Não sai daí.